Então, muito bem, deixa eu compartilhar a tela aqui para não me demorar mais. Tentar. Para quem não viu falar, ODSs, né, que foram criados em 2016, né, por uma resolução da ONU, né, que vieram em sequência ou em substituição aos objetivos do milênio, que haviam sido fixados em 1996 na cúpula da alimentação em Roma e que se extinguiram, né, em 2015. Inclusive houve em 2015, 2014 toda aquela discussão de que o Brasil tinha superado, tinha acabado com a fome e tal, né, ou melhor, tinha atingido os objetivos do milênio, foi um dos poucos países que alcançou. Depois se lançou essa nova agenda, né, dos chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que compõe uma agenda de mobilização, de ações, né, enfim, de engajamentos de diferentes níveis pela ONU, né, liderados pela ONU, e que, em princípio, deveriam ser atingidos, cobertos até o ano de 2030. Para quem assistiu agora esses últimos dias, uma polêmica aí aqui no Brasil com as metas fixadas aí pelo próprio governo brasileiro em relação à redução da emissão de gases, né? Que foi um dos compromissos, né, que o Brasil assumiu no âmbito dessa agenda. Para quem não sabe, conferências e decisões e acordos e, enfim, a palavra técnica me foge agora, internacionais, quando um país é signatário dessas organizações e ele assina esses acordos ou participa, esses acordos eles têm força de lei, tá certo? Então, o Brasil ser signatário dos ODS, ter assinado, né, se comprometido no Fórum Internacional da ONU com esses objetivos, significa, do ponto de vista prático, que nós temos que organizar as agendas do Estado brasileiro em seus diferentes níveis federativos, federal, estadual e municipal, de tal forma que a gente atenda a essas legislações, portanto, tá certo? Então, isso faz com que todos nós, toda a sociedade brasileira, do ponto de vista formal, esteja, então, comprometida com esses objetivos. Eu gostaria de explorar com vocês, então, não só a agenda, mas especificamente a seguinte pergunta: por que a agricultura e a alimentação são absolutamente críticos, são absolutamente fundamentais para o atingimento das metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030? Então, foram estabelecidos, em primeiro lugar, deixa eu fazer aqui uma rápida descrição, né, do que são, então, os ODSs ou essa agenda, né? Então, tem esse slide aqui que mostra aqui a figurinha, né? Essa figurinha se converte numa figura que vocês já devem ter visto, né, no Brasil. São 17 objetivos. O primeiro, erradicação da pobreza. O segundo, fome zero e agricultura sustentável. Terceiro, saúde e bem-estar. Quarto, qualidade de vida. Quinto, igualdade de gênero. Sexto, água potável e saneamento. Sétimo, energia limpa e acessível. Oitavo, trabalho decente. Nono, inovação na indústria e na infraestrutura. Décimo, redução de desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12º, consumo e produção responsáveis. 13º, ação contra a mudança global do clima. 14, vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições eficazes. 17, parcerias para a implementação da agenda. Então, vejam vocês que esses objetivos são bastante genéricos. Existe aqui um quadro mais geral, né, que foi feito aqui por um texto da Saravia Matos e Aguirre, em 2019,
dizendo que desses 17 objetivos que se transferem em 169 metas, isso está disponível no site, vocês podem buscar isso muito facilmente, 132, ou seja, 78%, de alguma maneira, em maior ou menor medida, são relevantes para os espaços rurais. 36 das 132 metas que são relevantes para os espaços rurais somente podem ser cumpridas nos entornos rurais. E 96 metas abordam diminuição de desigualdades, né, de acesso à saúde, educação, diminuição de pobreza. Então, aqui estão os 17 objetivos e como é que eles, né, nessa matriz aqui, eles se distribuem, esses 169 metas se distribuem em diferentes objetivos. Vale muito a pena vocês darem uma olhada. Eu vou reproduzir aqui essa tabela, esse quadro, né, dos 17 objetivos. Isso aqui é um quadro que eu peguei do professor Tim Lang, quando eu estava em Londres, em 2015, 2016, fazendo o meu segundo pós-doc. Foi aí que eu despertei para a importância dessa agenda dos ODS, né? Ele dizia sempre que não há como cumprir os 17 ODS sem uma mudança profunda na forma como o mundo produz, distribui e consome alimentos. Então, há pelo menos 6 objetivos dos 17 que só se consegue atingir caso a gente mude a maneira como a gente produz e consome alimentos. Primeiro, pobreza. Segundo, fome. Terceiro, saúde e bem-estar. 11º, comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsável. E o 13º, mudanças climáticas. Tá certo? Então, vejam por que essa agenda dos ODS ela estabelece, digamos, um novo marco para se pensar a agricultura e a alimentação no século XXI, né? Quando a gente fez a conferência da AgriUrb, né, a professora Alison Bley Palmer, dos Estados Unidos, esteve conosco e ela apresentou esse slide aqui, né? E ela mostrou como o SDG 2, né, o Sustainable Development Goal número 2, que é o Fome Zero, ele está no centro, né, de um sistema que necessita uma nova forma de alimentação e segurança alimentar e nutricional, tá certo? E ele se conecta, então, portanto, a esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, esses outros 7 objetivos. Mudança climática, melhorar relações rural-urbanas, saúde, né, gênero e relações mais equitativas, água e crescimento, crescimento econômico e redução de emissão de gases, tá certo? Então, é por isso que a gente tem dito, eu particularmente tenho dito, que a agricultura, alimentação e nutrição estão no âmago dos SDGs, né, dos ODS. Não há como simplesmente escapar dessa agenda. Então, isso cria um outro framework, isso cria um outro referencial para a agricultura e o desenvolvimento no século XXI, que são os SDGs. Por quê? Eu já vou antecipando a minha opinião, que a gente pode discutir depois. Eu não acho que o mundo vai atingir em 10 anos tudo aquilo que já deveria ter sido feito ou deveria ser encaminhado. Se a gente olhar, por exemplo, o Brasil e a América Latina, né, praticamente nós não começamos a implementar essa agenda no Brasil. Eu estava pensando, preparando essa exposição, né, dizer para você o seguinte, que eu acho, até onde o meu senso comum alcança, o que eu vejo de mais aplicado dos SDGs é a propaganda que aparece na televisão, né, ora falando sobre reciclagem de lixo, ora falando sobre o comportamento dos consumidores e assim por diante. Enfim, é uma propaganda aí de um ator da Rede Globo que diz, olha, observe, faça isso, faça aquilo, né, patrocinado por uma ONG que é o Instituto Icatu, tá certo? E algumas empresas aqui e acolá usam esse símbolo, tá certo? Mas o governo brasileiro, o Estado brasileiro, né, com raras exceções de alguns municípios no Nordeste, alguns estados, não incorporou essa agenda. O Rio Grande do Sul, por exemplo,
não tem nada em relação a isso. São Paulo, da mesma forma. Se tu pegar os estados supostamente mais desenvolvidos, eles têm pouca coisa. Então, e já digo, inclusive, que nós aqui na URGS, nós estávamos no esforço no ano passado, a gente começou a se articular para criar, inclusive, um observatório dos objetivos do desenvolvimento sustentável, exatamente para tentar mostrar como as universidades poderiam, nas suas diferentes ações de pesquisa, ensino e extensão, incorporar essa agenda nos seus projetos, tá certo? Porque muita coisa já está se fazendo. Vou dar um exemplo, por exemplo, buscar energias limpas, né? Trabalhar com economia circular, processo de reciclagem, outras fontes econômicas. Existem muitas iniciativas nessa área, nas engenharias, na área da saúde, da nutrição, e que poderiam ser vinculadas, ligadas aos SDGs, inclusive para modo de obtenção de financiamentos, tá certo? Então, o que nós precisamos construir, e isso foi uma tônica do debate na AgriUrb em 2018, né? Nós precisamos construir uma grande articulação, um grande consenso de que essa agenda, apesar de ser uma agenda bem aberta, bem geral, já tem inclusive alguns autores que são críticos a ela, enfim, como em tudo, né? Mas a mim me parece que, dado o contexto que a gente vive hoje, a agenda dos ODS é uma das agendas mais progressistas na perspectiva do desenvolvimento sustentável para o século XXI. E eu vou tentar argumentar nessa minha apresentação, né, por que eu acho isso, por que eu acho que esse framework é pertinente, né, com uma postura crítica, a gente adotar esse framework, eu acho que pode nos ajudar muito, especialmente ajudar a pensar questões mais gerais e não pensar apenas nas questões locais. Ou dizer de outra maneira, como é que eu penso os problemas de uma cooperativa, né, de um grupo de pequenos agricultores, né, de uma pequena organização lá na Amazônia, ou no semiárido, ou aqui na região sul do Rio Grande do Sul, o que ela está fazendo, por exemplo, preservando aqui o bioma Pampa, qual é a contribuição dessa iniciativa para os SDGs, tá certo? Os assentamentos de reforma agrária, por exemplo, né? Qual é a contribuição que eles dão cotidianamente, né, para os SDGs? Um tema, por exemplo, que talvez seja sensível para muitos dos que estão me ouvindo aqui, a questão da agroecologia, da produção de alimentos orgânicos, não só a produção, mas principalmente o consumo, tá certo? Então, e todas essas questões podem nos catapultar para uma ligação com essa agenda. Então, por que ela é importante, essa agenda? Em primeiro lugar, vamos então situar a agricultura e a alimentação tal como ela é hoje, né? Em primeiro lugar, essa agenda dos SDGs para a agricultura e alimentação, ela representa um passo adiante por causa do fato de que o modelo que a gente está vivendo atualmente, o modelo atual de agricultura e alimentação, ele tem uma série de problemas e limitantes, tá? E esses problemas e limitantes estão relacionados a alguns aspectos, e eu vou passar mais rapidamente, porque eu tenho dito, né? Não adianta a gente ficar chutando cachorro morto, né? Porque eu acho que o sistema alimentar, do jeito que ele está hoje, assim chamado hegemônico, dominante e tal, ele está com os dias contados, ele vai ser transformado, quer queira ele ou quer não, né? E daqui a poucas décadas, os consumidores e os outros vão mudar esse sistema. Não vai ser fácil, não vai acontecer sem briga, sem luta, enfim. Mas por que ele é inadequado? Por que esse sistema ele é insustentável ou ele tem limites e tem problemas? O que a gente já sabe nessa slide? Em primeiro lugar, né, primeira questão, e isso é importante ser dito aqui no Brasil, já existe oferta suficiente de fibras, proteínas e matérias-primas para alimentar toda a humanidade com uma quantidade de 2.700 quilocalorias por habitante dia, certo? O mundo não padece mais de falta de alimentos. O que nós temos é um problema de má distribuição, nós temos problema de desperdício e nós temos problemas de falta de acesso para algumas situações específicas, como áreas de guerra e assim por diante. Segundo problema desse modelo, nem quem produz, nem quem consome está satisfeito. Os agricultores que produzem acabam se intoxicando,
ganha um pouco, né? E os jovens vão embora do meio rural. E quem consome acaba pagando caro, come mal e às vezes até se contamina, adoece por conta dos agroquímicos que estão presentes nos alimentos. Então, portanto, e ainda esse sistema tem um outro limitante. A forma como se produz fibras, matérias-primas, no modelo atual, ele é altamente impactante sobre os recursos naturais, sobre terra, sobre solo, sobre água, sobre biodiversidade. Então, no fundo, ele é pouco eficiente, né, do ponto de vista aí de indicadores, de métricas de sustentabilidade. Quarto ponto, tá certo? O que já sabemos? Há um reconhecimento internacional de que a alimentação é um direito humano fundamental, tá certo? Não podemos mais, no século XXI, aceitar que hajam 800 e poucos, quase 900 milhões de pessoas que ainda passam fome. E a segurança alimentar se tornou uma questão estratégica para assegurar tanto a estabilidade social como o desenvolvimento econômico. Onde falta comida, o povo vai para a rua e protesta. E não é só mais faltar comida. Onde as pessoas se alimentam de forma inadequada, elas passam a ser infelizes e ficam doentes. E esse é o ponto. Então, portanto, do ponto de vista de uma outra forma de se pensar o desenvolvimento, o assim chamado desenvolvimento sustentável, a forma como a agricultura e a alimentação funcionam hoje são absolutamente inadequadas e ineficientes. Eu sempre tenho dito, e não vou aqui detalhar, porque não é o objetivo da minha fala, que não existe só o modelo dominante, hegemônico, que a gente chama de sistema alimentar globalizado ou internacionalizado, né? Alguns preferem chamar de agronegócio. Eu gosto de chamar de agricultura industrial ou sistema alimentar industrial globalizado, que a gente tem tratado no GEPAD como se fosse um movimento do capital no setor agroalimentar. Pois bem, a este sistema corresponde, ou vem junto, ou coexiste, melhor dizendo, uma outra forma de produzir e fazer alimentação, que são a miríade de iniciativas que a gente tem visto nas cidades, no meio rural, que buscam construir sistemas alimentares sustentáveis. É o que a literatura chama de virada da qualidade, e que combina com a transição nutricional. No meio disso, tem alguns fatores disruptivos, como, por exemplo, a própria China e as mudanças climáticas. O fato, e esse eu tenho dito ad nauseam, é de que, se hoje nós temos ainda entre aspas, modelo, né, que é largamente herdeiro da Revolução Verde, o futuro nos reserva algo que não será mais um modelo único. Nós teremos, provavelmente, a coexistência de vários tipos e formas de produção de alimentos e de fibras e matérias-primas. Então, eu tenho também feito essa afirmação um pouco mais, digamos, política e tal, de que simplesmente não é possível a gente continuar a fazer mais do mesmo, tá certo? Por quê? Porque a agricultura é altamente impactante sobre a natureza, sobre os recursos naturais, né? Ela emite de 25% a 30% de gases do efeito estufa, já há dados sobre isso. A agricultura que se faz, ela tem, como eu já disse, um impacto sobre a biodiversidade, né? Aí, aqui no Rio Grande do Sul, o caso, por exemplo, dos venenos, né? Da deriva do 2,4-D, mortandade de abelhas, assim por diante. O problema dos resíduos de antibióticos, né? Que afetam aí a saúde dos animais e a saúde humana, né? E, como eu disse antes, a gente já tem comida suficiente. Na verdade, a gente precisa parar, né, de pensar e de repetir que é preciso continuar fazendo mais do mesmo, porque existe uma demanda por alimentos. Eu vou detalhar isso um pouco, isso que se chama de, né, o medo, né, do neomalthusianismo. E junto com esse discurso, com essa narrativa, com essa cantilena, eu diria, né, de que é necessário fazer mais do mesmo, vem uma série de respostas, muitas delas travestidas, né, de modernas, né? Então, por exemplo, o pessoal aí que às vezes reconhece a necessidade de mudar, né, a produção de alimentos pelo lado da oferta, a gente tem uma série de saídas que são cosméticas, né, que são aí
que são aí saídas parciais, como, por exemplo, a artificialização ou a biofortificação dos alimentos. Aí vem o papel da indústria alimentar. Ou os nutracêuticos e os alimentos sintéticos, né? Ou a carne de laboratório, né? A plant-based meat, né? Os fake foods. E tem, inclusive, aí uma turma que pensa em colocar os insetos e novas fontes proteicas e nutricionais. Tudo isso, né, é uma saída para manter o mesmo modelo, tá certo? Pelo outro lado, pelo lado do consumo e da demanda, a gente também percebe aí mudanças importantes, né? Mas que no fundo não querem mudar o sistema como um todo. Por exemplo, a gente tem comportamentos do tipo, né, só compre coisas locais, não compre nada, né, do setor industrial, né? Ou passe a comprar os chamados superfoods, aquelas receitas milagrosas. Agora todo mundo vai comer salmão, todo mundo vai tomar açaí, todo mundo vai comer quinoa, né? Dietas maravilhosas e revolucionárias, né? E toda a tendência aí do raio gastronomizador e da gourmetização, tá certo? Então tem-se visto e ouvido respostas, né, de todos os tipos, né, desde resignadas até utópicas, tá certo? Então, de uma maneira geral, as respostas têm sido essas quatro, né? A primeira que eu digo é business as usual, né? Ou seja, vamos continuar fazendo mais do mesmo, não tem alternativa. São os conformistas. A segunda tipo de resposta eu chamo de individualismo voluntarista, né? Que tem dois lados. Um lado eu chamo aí as teorias pós-coloniais, né? E por outro lado os neoliberais. Nesse ponto, em geral, eles se encontram. O que eles têm em comum é o fato de que tanto o neoliberalismo como quase o anarquismo, ele é absolutamente contra o Estado. Então, de um lado, tu tem o comunitarismo cristão e, de outro lado, tu tem o empreendedorismo ou stakeholderismo das iniciativas empresariais, né? De um lado, as comunidades podem tudo, fazem tudo, são a saída para tudo. Por outro lado, os empresários, os agentes econômicos é que eles são a saída. Então, para esse tipo de discurso, esse tipo de visão, né, não tem Estado, não tem coisa pública, enfim, de uma maneira geral. Tem uma outra visão, que é aí a visão do Green New Deal, né, que é representado aí por essa parlamentar norte-americana, pelo pessoal do PNUD, né, pela Greta Thunberg, né, essa sueca, que é a agenda de uma maneira geral de esverdeamento, né, do capitalismo. E finalmente tem as perspectivas que eu acho que são aquelas que estão vigentes, por exemplo, no Brasil hoje, que é a distopia antiluminista e antimoderna, né, que é a volta ao passado, que é o negacionismo de uma maneira geral e assim por diante, tá? Então, eu tenho aqui uma outra slide, eu já acho que eu já estou me demorando muito nesse contexto atual, né, de ficar batendo um pouco nessas críticas. Nesse sentido, o grande problema que o sistema agroalimentar, a produção de alimentos, tal como ela está situada hoje, ela contribui decisivamente para os grandes problemas do mundo atual. E quais são os grandes problemas atuais do mundo? O crescimento da desigualdade, os grandes impactos sobre os recursos naturais, a natureza e a impossibilidade das pessoas terem uma vida mais plena, com direito a emprego, com direito a salário, com uma saúde pública mais plena. Esses são os três principais problemas. Portanto, a grande questão então, como reposicionar a agricultura nessa necessária nova agenda alimentar. E quando eu falo essa agricultura, eu estou falando do modelo que está hoje vigente, que, na minha opinião, já é o modelo do passado. Por que ele é tão forte? Por que esse modelo, essa narrativa hegemônica, ela é tão forte? Onde é que ela se agarra? Ela se agarra num argumento que surgiu a partir da crise alimentar de 2007, 2008, que é o assim chamado neomalthusianismo. Ou seja, aquela ideia de que a população no mundo está crescendo. Nós teremos em 2050 9 bilhões de bocas. Foi esse anúncio aqui, esse artigo
que saiu na revista The Economist em 2011, né, colocou na capa essa foto aqui, né? Quem vai alimentar 9,9 bilhões de bocas em 2050, tá certo? Isso gerou um debate, um disparador do debate, né, que veio alimentar velhas narrativas malthusianas. Peguei essa slide aqui do Walter Bellick, eu gostei muito, né, do velho Malthus, que dizia que havia um descompasso aí entre o crescimento vegetativo, né, da população e da oferta de alimentos que não poderiam oferecer. Então, nós teríamos duas alternativas. Uma era ou reduz-se o crescimento demográfico, né, controle demográfico, ou aumenta-se a tecnologia, para que os poucos que produzem possam produzir mais. Então, quem fez a pergunta de quem vai alimentar os 9 bilhões de bocas, na verdade, já tinha a resposta, porque a resposta era: nós não vamos fazer controle demográfico, né? Mecanismos contraceptivos seriam eticamente criticáveis, mas a resposta era: nós precisamos de uma agricultura mais produtiva. Então, mais biotecnologia, mais tecnologia, mais nanotecnologia, assim por diante. Então, essa foi a narrativa neomalthusiana que foi jogada, né, no senso comum, e a resposta é essa, né? A própria revista The Economist, num outro anúncio, né, ela colocou o caso do Brasil, né, em 2010, que o Brasil seria o exemplo, né, de uma agricultura que iria contribuir para alimentar o mundo, queria ajudar a matar a fome no mundo. E se vocês olharem hoje o discurso que a gente vê, o discurso convencional no Brasil, é esse o discurso. O Brasil precisa alimentar o mundo. Então, se tivermos que desmatar a Amazônia e tal, bom, vocês têm que compreender, vocês europeus, vocês japoneses e outros, né, que existe uma meta internacional a ser feita, que é produzir mais. Embora essa meta, como eu disse, ela é uma narrativa equivocada, porque já existe comida suficiente, tá certo? Mas ela gerou, então, portanto, esse discurso neomalthusiano, toda uma ideologia, toda uma narrativa que é muito forte em torno de um sistema alimentar que precisa produzir mais. Esse sistema alimentar, né, tá aqui, isso aqui é um grande produção de gado nos Estados Unidos, né, uma fotografia. Isso existe também no Brasil, não sei se desse tamanho, né? Um sistema alimentar que produz gado dessa forma também abate e processa a carne nesse esquema aqui, e os produtos chegam nos supermercados empacotados, né, prontos, pré-preparados, com essas características aqui. E aqui, portanto, tem uma foto que a Fabiana Tomé conseguiu, ela usou, que eu usei aqui na minha apresentação, que é essa enorme prateleira cheia de produtos pré-processados. E essa aqui é a foto da indústria alimentar, da indústria de alimentos, que ficou famosa também, mostrando como é que todo esse modelo, esse sistema, ele então vai da porteira, né, da fazenda ou da propriedade até a gôndola do supermercado. Tá certo? Essa é a metanarrativa, esse é o poder, né, que esse sistema tem de convencer as pessoas, as mentes das pessoas, através do alerta sobre o que elas vão botar no estômago, certo? O grande problema qual é? O grande problema é que pobreza e fome continuam, certo? E agora, pobreza e fome, a pobreza e fome se junta um problema de natureza nutricional, certo? E qual é o problema de natureza nutricional? É o problema da má alimentação, ou da assim chamada double burden nutrition question, ou seja, que é, de um lado, as pessoas que passam fome, né, que são em torno de 800 milhões de pessoas famintas, 2 bilhões que têm deficiência de micronutrientes, e, a surpresa, 1,9 bilhões, ou seja, quase o mesmo número de pessoas que estão em situação de pobreza, estão em situação de sobrepeso ou obesidade, tá certo? Então, esses são os dados, aqui uma outra slide sobre essa estatística, e que mostra, digamos assim, os efeitos, os resultados que esse sistema gerou. Então, nós temos hoje no mundo mais da metade da população em insegurança alimentar, né? Se nós juntarmos aí os que estão em situação de fome, os que estão em situação de pobreza ou deficiência de micronutrientes, e aqueles que estão em situação
né, de obesidade e sobrepeso, nós chegamos aí a torno de 4,5 bilhões de pessoas no mundo, tá certo? 88% dos países sofrem de problemas sérios em relação a esse duplo sentido da insegurança alimentar, que é, ao mesmo tempo, o problema da fome de um lado e o problema da obesidade do outro. Eu não sei se vocês prestam atenção nisso, eu pessoalmente comecei a prestar atenção depois que eu comecei a estudar esse tema, como a gente percebe claramente quando se vê na televisão ou nos filmes, reportagens sobre pessoas da classe trabalhadora ou de rendas mais baixas nos países desenvolvidos, ou mesmo grupos de população, como, por exemplo, indígenas e outros, você vê a olhos vistos uma situação de sobrepeso e de obesidade. E a fotografia mais contundente, que todos vocês devem ter presenciado ou se dado conta, é quando você vai à praia no final do ano, senta numa cadeira, os gaúchos gostam de tomar chimarrão na praia, os outros tomam uma cervejinha, e você vê a paisagem, e vê que a paisagem é formada de muitas pessoas em situação de obesidade e sobrepeso, tá certo? E os dados que a gente tem à disposição, eles denunciam isso, tá certo? Então, qual é a relação entre o sistema alimentar, a forma como se produz, e os resultados disso sobre a condição de segurança alimentar? Então, eu gosto muito desse gráfico aqui do IPES Food, que mostra como a agricultura industrial, especializada só em alguns poucos produtos, né, basicamente proteínas animais e carboidratos, né, de origem vegetal, ela é responsável pela geração dessa situação de, ao mesmo tempo, obesidade e fome. Então, tu tem uma agricultura industrial que é altamente consumidora de energia, que produz alimentos de alta caloria, que se transforma na indústria de alimentos em comida ultraprocessada, que afeta a obesidade e sobrepeso, ou tu tem um conjunto de produtos que tem baixo grau de nutrientes, né? Os vegetais que as pessoas consomem, e aí você gera deficiência de micronutrientes nas dietas alimentares, e você tem uma população que fica excluída desse processo, né? Especialmente aí nos países em desenvolvimento, que sofrem, então, portanto, de falta de acesso a recursos, sementes, esquemas de produção, e isso leva à pobreza e à fome, tá certo? Nesse sentido, e aí é um outro material que a professora canadense brasileira Cecília Rocha preparou, mostrando que os 5 problemas do sistema agroalimentar convencional que afetam a alimentação estão relacionados, então, por isso. Uma agricultura cada vez mais intensiva, monocultora, intensiva em produtos químicos, produção de carnes em larga escala e pouca variedade, né? Basicamente carne bovina, suína e frango, tá certo? Produção em massa, que resulta em produtos ultraprocessados. O frango vira, como é que se diz, enfim, aquela comida né, no pacotinho, tal do nuggets, né? A carne bovina vira hambúrguer e assim por diante. E todos eles estão recheados de conservantes e outros antes da vida aí, que são inclusive cancerígenos. Então, isso nos leva, né, a um problema de obesidade, sobrepeso bastante importante, né? Esses dados aqui estão disponíveis em várias plataformas. E esses problemas têm causado também grande impacto sobre a saúde das pessoas, especialmente aqui as mortes relacionadas a causas não transmissíveis, né? Como as causas adquiridas, que estão relacionadas a dietas e a ingestão de alimentos inadequados. É por isso, então, portanto, que essa agenda da alimentação e da agricultura no modelo atual gera enormes desafios, e gera desafios em proporções globais. E é por isso que eu volto a repetir a frase que eu fiz no começo. Não há como
buscarmos um outro modelo de desenvolvimento, uma outra forma de sociedade, de organização social e econômica, se nós não mudarmos a maneira como a agricultura e a alimentação está organizada na sociedade atual. Então, esses desafios permanecem, né? E são ainda mais intensificados. Isso aqui é a lista de principais, de prioridades globais da FAO. Vejam aqui, né, as prioridades da FAO: eliminar a fome, né, fazer uma agricultura mais sustentável, erradicar a pobreza, sistemas alimentares eficientes e inclusivos e sociedades rurais resilientes a mudanças climáticas. Eu sempre me socorro aqui a uma entrevista que o Jeffrey Sachs deu. O Jeffrey Sachs é professor na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, e ele é uma espécie assim de como é que se diz? Embaixador dos ODS, né? Ele é um dos principais promotores dos ODS no mundo, e ele tem dito, né, que os grandes objetivos para se alcançar o desenvolvimento sustentável no século XXI estão relacionados a essas temáticas que são perpassadas pelas questões alimentares. É por isso, então, que, de forma inusitada até, no século XXI, a gente continua falando de pobreza rural, a gente continua falando de necessidade e de que os ODS precisam trabalhar com essa agenda, malgrado, por outro lado, nós tenhamos um sistema alimentar que é altamente superavitário em termos de oferta de produção de alimentos. E ele não só é superavitário, ou seja, não produz só o suficiente, como produz também os problemas de saúde que eu mencionei. Bom, para ir encaminhando para as minhas conclusões. Então, o argumento que eu quis desenvolver aqui com vocês é o seguinte: nós temos uma agenda, que é a agenda dos ODS, nós temos um problema, que é o problema do jeito que nós produzimos, distribuímos e consumimos alimentos. Não há como alcançar essa agenda se nós não mudarmos radicalmente essa agricultura. Aí a pergunta é, por onde podemos começar? E essa eu digo para vocês, essa é uma agenda muito importante para nós aqui do GEPAD. Eu acho que inclusive, eu não diria que é a única agenda, mas é a agenda para nós hoje. Quando a gente realizou a conferência AgriUrb em 2018, ficou muito claro que havia aí um gap para ser preenchido, um enorme espaço de pesquisas e de estudos, de promoção, de iniciativas para vincular o que nós já vínhamos fazendo, que é pensar a agricultura familiar sustentável, pensar formatos tecnológicos mais produtivos, pensar ação coletiva, pensar políticas públicas. Ora, por que não pensar isso dentro do quadro, dentro do esboço, dentro do framework dos ODS, tá certo? E isso, então, fez com que o nosso grupo, né, o GEPAD, conseguisse, digamos, e estamos trabalhando nisso ainda, né, lançar essas ideias e sermos, ou pelo menos tentarmos ser protagonistas nessa área no Brasil. Oxalá outros, né, talvez até alguns que estão escutando a gente, possam, nas suas universidades, eventualmente, nas suas organizações, puxar essa agenda dos ODS para perto de si, porque ela é importante e ela nos dá guarida ideológica, guarida argumentativa, para nos contrapormos a esse modelo insustentável de produção, distribuição e consumo de alimentos. Por onde começamos? Na nossa opinião, o primeiro ponto é uma radical mudança em relação ao foco, tá certo? Não jogar fora a água do bebê, né, a água do banho do bebê, e menos ainda o bebê dentro. Então, a agricultura, a produção de alimentos continua sendo importante, né? E nesse sentido, na nossa agenda, a agricultura familiar, né, a produção, sistemas de produção são importantes, mas nós precisamos pensar a agricultura, seja ela familiar ou não familiar, em conexão com a nutrição, com questões de saúde pública, e no meio disso pensar a questão da alimentação. E se pensarmos a alimentação como esse ponto de vínculo entre nutrição e agricultura, né, alguns autores chegam a falar de uma agricultura sensível à nutrição, nós vamos estar falando aqui de saúde. E é por isso que
né, aqui está o ponto, né? Nós podemos pensar em termos de nexos. Essa é a palavrinha mágica, a palavrinha-chave que a gente está começando a tratar. Pensar o nexus alimentos, seja na oferta e no consumo, em relação ao meio ambiente, principalmente aqui água, e especialmente aqui em relação às questões climáticas, que é com relação à nova matriz energética. Então, vejam vocês, a questão alimentar do século XXI, ela se conecta com as grandes questões de uma nova matriz de desenvolvimento para o conjunto da sociedade. Sair da produção de energia fóssil não renovável para energias sustentáveis, sair, né, de uso de águas não, né, do uso da água não renovável e dos impactos sobre a água doce de outra forma. Nesse sentido é que se abre, e aí o Paulo, meu colega, falou muito bem no começo, né, esses 10 encontros aqui da Escola de Inverno, eles vão dar uma tônica toda especial em cima do que a gente vem chamando de sistemas alimentares sustentáveis, né? Esse é o grande debate, é o grande ponto. E a gente acha que sistemas alimentares sustentáveis é uma narrativa que pode servir para contrapor a narrativa dominante, a narrativa do sistema agroalimentar dominante ou agronegócio, coisa que vocês queiram. E ele se apoia onde? Essa ideia de sistemas alimentares sustentáveis. Se apoia em uma outra economia, uma economia agroalimentar circular, onde a gente deve evitar o desperdício, deve buscar formas mais sustentáveis de produção. Não preciso dizer que a agroecologia é um dos vetores centrais dessa economia alimentar circular, mas não só ela, tá certo? É por isso que a gente não fecha as portas para o diálogo com outras formas, que não somente a agroecologia ou produção orgânica ou outras formas. Então, forma de produção. A questão do consumo, da postura dos indivíduos em relação às suas dietas é central, né? Essa é uma agenda que a gente tem incorporado de forma importante, tanto para pensar formas alternativas de consumo, como para pensar formas de mudar as maneiras convencionais. E, finalmente, a busca de mecanismos de resiliência social e ambiental. Tem, inclusive, uma definição de sistemas alimentares sustentáveis que eu não vou ler aqui, mas, basicamente, ela está conectada com a perspectiva do desenvolvimento sustentável. E aqui é que vem o pontinho chave, né? Tem várias organizações, e particularmente a FAO, por exemplo, o próprio Programa Mundial de Alimentos, eles estão trabalhando com a ideia de sistemas alimentares sustentáveis como sendo o vetor para a implementação dos ODS. Então, veja aqui esse novo esqueminha que reorganiza os ODS em torno dos 4 elementos centrais para pensar Sustainable Food System and Sustainable Development Goals. Como tu conecta uma coisa na outra, tá certo? Então, tu pensar aqui no desenvolvimento regional, na disponibilidade alimentar, no acesso, né, dos alimentos e na utilização. Então, tu tem aqui diferentes níveis de análise e diferentes atividades. Então, é dessa forma que o ODS 2, a agricultura sustentável e fome zero, se conecta, ele não é mais um aspecto marginal, né, uma externalidade em meio ao conjunto dos 17, aliás, dos 16 outros objetivos, mas ele passa a ter um papel central. Isso foi o que nos disse também o Jamie Morrison, que é um dos diretores da FAO, quando ele esteve aqui em 2018. Essa aqui é uma slide dele, né, onde ele se fez a pergunta na apresentação de como o sistema alimentar contribui para os ODS. Não se trata apenas do objetivo 2, que é de erradicar a pobreza, mas é buscar melhorar a insegurança alimentar e nutricional, melhorar o emprego, né? Então vai no ODS 1, 8 e 9, sustentabilidade e assim por diante. Ou seja, você vincula todo o ODS 2, que é acabar com a fome, portanto, a questão alimentar, com os outros objetivos, tá? Eu acho que eu já devo estar sobre o horário, né, Paulo? Eu vou aqui diretamente para a minha parte final. Então, aqui eu quero dizer para vocês aqui que está o grande framework que o pessoal está trabalhando sobre, né, Conceptual Framework of Food System for Diets and Nutrition, né? Ou seja,
um quadro de referência para sistemas alimentares sustentáveis com foco em dietas e nutrição. Então, tu tem esses diferentes lados aí no lado da oferta, da transformação e do consumo, né? E tu tem aqui os indivíduos e tem, de uma maneira mais geral, aqui as grandes metas do Sustainable Development Goals. O meu sonho é que o governo brasileiro enxergasse nos SDGs uma abordagem que nós pudéssemos, inclusive, reivindicar recursos internacionais, né, das grandes nações que precisam pagar por emissões de gases, por exemplo, e pensar um outro modelo de desenvolvimento, porque o Brasil tem todos os recursos, tem todas as capacidades, tem todos os elementos para se tornar um grande produtor de alimentos de forma sustentável, tá certo? Esse é o ponto, né? E nós, inclusive, infelizmente, estamos caminhando na contramão, conforme vocês já devem ter visto. As soluções são complicadas, ainda mais nesse contexto da Covid, especialmente no contexto pós-Covid. Então, eu quero terminar a minha apresentação de posicionar a agenda dos ODS nesse contexto, né, pós-Covid. Por um lado, a gente tem aqui os vetores e, por outro lado, a gente tem as potencialidades. Os vetores que a gente tem, né, os drivers, a gente tem à disposição e que certamente vão jogar um papel central na agenda pós-Covid, né, o chamado novo normal, são a terceira revolução industrial, a revolução aí das TICs, da inteligência artificial, da nanotecnologia. Para ela, nós podemos ter como potencialidade economias compartilhadas e a cooperação, ou o velho, né, mais do mesmo, que seria a apropriação dessas tecnologias por algumas poucas empresas para ganhar mais. Nós podemos pensar a mudança climática e, para isso, procurar práticas sustentáveis, economia verde, escalonamento da agroecologia e outras, buscar novas práticas alimentares, né, que sejam mais saudáveis, inclusive porque um dos impactos importantes da Covid é sobre pessoas que, os dados mostram que pessoas obesas têm maior fator de risco, né? E principalmente aqui pensar processos de globalização com processos de territorialização ao mesmo tempo. Então, nesse contexto, o ponto aqui seria pensar essa agricultura e alimentação. Já não falamos mais de agricultura no século XXI, mas falamos de agricultura e alimentação. Por isso que a gente fala de sistema alimentar ou sistema agroalimentar e as suas conexões com essas grandes questões, que são as grandes questões do século XXI. Mudança climática, saúde, nutrição e urbanização. Tá certo? Então, a saída para essas novas funções da agricultura é a construção de sistemas alimentares sustentáveis. Eu estou repetindo aqui o slide, porque eu quero dar a ele uma sequência. Na minha opinião, isso aqui eu fiz e apresentei semana passada numa live que eu fiz com o pessoal do cooperativismo. Na minha opinião, a agricultura familiar, especialmente a agricultura familiar inserida em cooperativas, é um elemento chave, essencial para a criação, construção de sistemas alimentares sustentáveis. De que forma? Construindo mais e melhores mercados. Essa, aliás, é uma das agendas nossas do GEPAD também, minha em particular. Buscando novas formas de inovação e redução de custos, basicamente aqui a agroecologia e outras formas, e buscando aqui outras plataformas de tecnologia, como a inserção das TICs ou as tecnologias do tipo 4.0. Nesse sentido, que eu fiquei bolando, né, pensando esse esqueminha. Então, como é que eu penso sistemas alimentares, agricultura familiar cooperativada num contexto de globalização, representado aqui por essas linhas pontilhadas. Aí, e em contato essa globalização com esses objetivos mais amplos, com dietas sustentáveis, com economia circular e com maior resiliência social e ambiental como objetivo. E aí eu coloquei aqui do lado, né, as minhas perspectivas, né? Pensar aqui novas práticas de consumo, de dietas, num contexto de uma economia circular, pode ser uma opção para sociedades cada vez mais urbanizadas, assim como novas dietas podem ser absolutamente centrais
para uma produção de base mais resiliente, no sentido aqui de termos saúde e nutrição mais sustentável. E, finalmente, isso contribuiria para o grande problema que a gente tem, que é um problema global, estrutural, que são as mudanças climáticas, que seriam buscar formas de amenizar esses efeitos sobre o clima. Vejo, então, portanto, que, nesse sentido, nós, do nosso grupo, estamos repensando as relações e interações rural-urbanas em meio a essas grandes questões do espaço com a população, né? Da relação do meio ambiente com a tecnologia, representada aqui em formas de produção sustentáveis, e da alimentação e do uso de outras tecnologias para produzir alimentos mais sustentáveis. E aí termino, essa é a última slide. Isso nos leva ao debate, então, sobre como a gente pensa, como a gente posiciona o desenvolvimento sustentável como uma matriz, né, de práticas, ações, iniciativas dos indivíduos, dos agentes, dos atores coletivos, ou das empresas, se vocês quiserem, e dos governos e das estruturas, para que essa agenda dos ODS possa ser, digamos, um vetor de pensar prosperidade, dignidade, justiça social para os indivíduos e melhoria das condições mais gerais do próprio planeta. Nesse sentido, como é que eu penso o desenvolvimento sustentável? O que é, afinal de contas, nessa minha perspectiva, desenvolvimento sustentável? É um conjunto de práticas. E, nesse sentido, eu acho que a gente avançou muito nos dias atuais em relação ao que era a declaração da Gro Brundtland, em 88, e depois a definição de sustentabilidade da Eco 92, que era aquela visão mais filosófica, etérea. Hoje, sustentabilidade é um conjunto de práticas que visam construção de capacidades, né? Os indivíduos precisam ser capacitados na perspectiva seniana. Nós precisamos reduzir as vulnerabilidades, né? O Piketty está absolutamente certo que, com sociedades tão desiguais, com pessoas com situação de tanta vulnerabilidade, nós não vamos a lugar nenhum. E terceiro, nós precisamos urgentemente construir as bases de uma nova relação com a natureza, ou seja, gerar mecanismo de resiliência, porque o dano ambiental, o dano ao planeta já está feito e nós vamos demorar muito, né, para sair dos impactos aí de 200 anos de uso de energia fóssil não renovável. Então, o que nós podemos fazer a curto e médio prazo é gerar resiliência, ou seja, lidar com o dano da melhor forma possível. Eu fico por aqui, agradeço a atenção de vocês e estou disponível para perguntas. Muito obrigado.